Olá para quem acompanha a nossa análise de hoje. Sabe aquela busca incansável pelo juiz certo para um caso? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no tema de jurisdição e competência, Código de Processo Penal. Nosso foco hoje é desvendar essa estrutura inteira, a engrenagem que garante que absolutamente todo o processo encontre, sem erro, o seu julgador adequado. Para organizar nossa rota, o roteiro passa bem rápido por jurisdição e sua medida, a disputa entre competência absoluta e relativa, os critérios de fixação, como a justiça se ramifica, a famosa prerrogativa de função e, fechando a conta, as regras especiais de conexão. Ponto 1. Jurisdição e sua medida. Para começar de verdade, a gente precisa entender de onde vem toda essa autoridade. A jurisdição, no fundo, é o monopólio e a soberania do Estado. É aquele poder e também o dever de julgar e aplicar o direito a um caso concreto. Pensa assim, se a jurisdição é um oceano vasto e ilimitado do poder de julgar, a competência é exatamente o balde que a gente usa para pegar uma porção exata daquela água, ou seja, um caso único e concreto. A competência é a medida da jurisdição. E olhando para as regras que governam esse oceano de poder, tem um conceito que salta aos olhos e é absolutamente inegociável: o princípio do juiz natural. A ideia aqui é brilhante: garantir que o juiz certo já esteja definido por lei muito, mas muito tempo antes de qualquer crime sequer acontecer. Nada de criar tribunal de acessão de última hora, sabe? Isso é o que garante a total imparcialidade desde o segundo zero do processo. Ponto 2. Competência, absoluta versus relativa. Descendo um pouquinho mais nesse funil, a gente esbarra numa diferença que é crucial. De um lado, a competência absoluta. Gente, isso é ordem pública estrita, é imutável. Se furar, gera nulidade absoluta na hora. E o juiz pode e deve reconhecer isso de ofício. Do outro lado, a competência relativa. Aqui o jogo muda porque o foco cai sobre o interesse das partes. Ou seja, ela admite prorrogação. Se ninguém reclamar no momento certinho que a lei exige, aquele defeito é meio que perdoado. O vício se convalida e pronto, o juiz passa a ser o competente para julgar. Avançando para o ponto 3, os critérios de fixação. Mas como é que a gente amarra essa competência no mundo real? O sistema usa 3 âncoras clássicas, com aqueles nomes em latim que conhecemos bem. Ratione loci, que é o lugar da infração. Ratione materia, que olha estritamente para a natureza ou espécie do crime praticado. E ratione persone, ou funcione, que foca na prerrogativa de função, no cargo público que a pessoa culpa. Basicamente, onde foi, qual a matéria e quem fez. Focando na primeira âncora, a do lugar, a regra de ouro no nosso sistema é a teoria do resultado. A competência é fixada onde o crime se consumou, ou, se for uma tentativa, no lugar do último ato de execução. Isso não é à toa, tem uma lógica muito forte por trás. A ideia é manter o juiz o mais perto possível de onde as provas estão, das testemunhas, facilitando imensamente a busca pela verdade dos fatos. Chegamos ao ponto 4. As ramificações da justiça. Quando a gente olha para a matéria do crime, dá para ver direitinho como a nossa justiça se ramifica na prática. Temos as justiças super especializadas, eleitoral, militar e federal, além da justiça do trabalho para umas questões incrivelmente restritas. Elas cuidam exatamente do que a Constituição mandou, de assuntos muito precisos. Mas a grande sacada é: o que acontece com a imensidão de casos que sobram? O que sobra cai numa rede de segurança gigantesca, que é a justiça estadual. Ela tem essa competência que a gente chama de residual ou subsidiária. Se não tem nenhuma regra específica mandando o processo para as especializadas, tipo os crimes federais lá do artigo 109, bingo, o caso é absorvido pela justiça estadual comum. É o grande filtro residual de todo o sistema. Ponto 5. Prerrogativa de função. Agora entramos num verdadeiro vespeiro, um dos critérios mais debatidos, o foro privilegiado. E a decisão que mudou as regras do jogo foi a do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 937 do Rio de Janeiro. Ficou amarrado o seguinte: o foro por prerrogativa de função só vale para crimes cometidos durante o mandato e estritamente em razão do cargo. Acabou aquela história de usar o título como escudo para um crime pessoal ou antigo. Isso ancorou o sistema na realidade. E existem umas fronteiras bem rígidas nessa história que a gente não pode esquecer. A súmula vinculante 45 deixa claríssimo: Constituição de Estado não pode atropelar o tribunal do júri. O júri sempre prevalece. Já a súmula 704 do STF diz que se tiver conexão no crime, os corréus que não têm prerrogativa nenhuma
podem acabar sendo puxados para o foro especial junto com a autoridade. Tudo isso para garantir um julgamento simultâneo e evitar o desastre de termos decisões conflitantes para o mesmo fato. E o nosso último bloco, ponto 6, regras especiais de conexão. Mas e se a gente não fizer a menor ideia de onde o crime aconteceu? Quando as chaves padrão não abrem o quebra-cabeça, o artigo 72 do CPP traz uma hierarquia lógica para ninguém ficar sem juiz. Passo 1 vai pelo domicílio do réu, o centro das atividades dele. Não deu. Passo 2, a residência onde ele vive de fato. Falhou de novo? Passo 3, prevenção ou distribuição. O primeiro juiz que tomar conhecimento ou praticar um ato puxa a competência para si. O sistema simplesmente não trava. Bom, juiz definido e fixado na engrenagem, aí entra a regra da perpetuatio jurisdictionis, a perpetuação da jurisdição. Basicamente, mudou um fato ou uma lei depois da distribuição, não importa, a competência não muda mais. O processo se estabiliza. A exceção só acontece se a vara for extinta ou se houver uma mudança drástica de competência absoluta. Fora isso, a perpetuação evita que mudanças táticas no meio do caminho baguncem um julgamento que já começou. Para fechar nossa análise técnica de hoje, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que essa teia imensa e super complexa de regras realmente entrega a promessa de um julgamento mais justo e imparcial? Ou será que a gente acabou criando um labirinto processual perfeito para recursos infinitos e nulidades? É um cabo de guerra eterno entre o rigor da lei e a agilidade que a gente tanto espera da justiça. Um excelente ponto de reflexão. Muito obrigada pela companhia em mais esta exploração e até a próxima.